Oi, pessoal, boa noite. Coisa boa. Olha aí se está dando. Pergunta aí para o Arthur. Arthur, olha aí se tá coisando aí, tá aparecendo. Tô aqui. Deixa eu ver se vai. Ele tá conferindo no YouTube, falou que não. Ó, Não? Apareceu no YouTube. Deixa eu fazer outra vez. ó. Deu? Deu. Pessoal, vocês estão assistindo aí? Deu? Deu. Olha aí. Não achei. Deu? Deu? Ele falou que deu agora, né? Então, Deu. Então tá, deu. Estamos ao vivo? Deu. Pessoal, boa noite. Tudo bem com vocês? Estamos aqui hoje no Direito Entre Amigas com a professora Liciane Traverso. É uma honra, né, estar aqui com você, Liciane. Quanto tempo a gente não encontra pessoalmente, né? Que alegria, muita felicidade estar com vocês. Professora Paula Cesarino, professora Neide. E hoje a gente vai falar de um assunto super interessante, né, que a Liciane estuda há anos, né? Ela é expert no assunto. Ela vai falar de tudo que ela sabe para a gente, né? Em poucos minutos, né, Li? É verdade. Então, grande aprendizado. Vou falar com vocês o currículo da Liciane. Ela é doutora em Ciências Jurídicas e Sociais. Ela é mestre em Direito Empresarial, especialista em Direito Ambiental. Tem o curso de aperfeiçoamento em Direito Urbanístico. É advogada há 20 anos, licenciada em língua estrangeira, inglês, perita ambiental judicial, professora universitária em cursos de graduação e pós-graduação desde 2002, professora do curso de Direito da Universidade Salgado de Oliveira desde 2004, professora da Polícia Militar, formação de soldados da Polícia Militar de Minas Gerais, membro da Associação dos Professores de Direito Ambiental do Brasil, membro da Comissão de Direito Ambiental da OAB Minas Gerais, membro da Comissão de Assuntos Carcerários da OAB Minas Gerais, premiada Troféu IESLA, Produção Acadêmica Científica, ganhadora da menção honrosa pela Fundação Getúlio Vargas, com o trabalho Visita Técnica ao Sistema Prisional e finalista com o trabalho Júri Simulado da Fundação Getúlio Vargas, professora paraninfa e professora homenageada em diversas turmas e articuladora do curso de Ecologia da UniBH. Membro do colegiado do curso de Direito da Universo, autora da obra Mobilidade Urbana e Qualidade de Vida no Estado Democrático de Direito, organizadora e coautora de 2 artigos do livro Não Aguento Mais, Análises Jurídicas e Transdisciplinares do Autoextermínio, organizadora e coautora de 2 artigos do livro Faces da Violência, do Indivíduo ao Estado, autora de artigos em diversas publicações, parecista ad hoc de diversos artigos das revistas acadêmicas e palestrante. Li, seja bem-vinda, e agora essa plateia é toda sua. Obrigada. Ei, gente, boa noite. É uma honra estar entre amigas, falando de um tema tão pesado, né? Mas é um tema que urge ser discutido. E só requisitando. Você botou currículo, coisa do currículo que já aconteceu, né? No início da minha carreira, eu tive a oportunidade de lecionar no curso de Geografia e Análise Ambiental do UniBH e ser, como se diz, tinha a função de vice-gestão no curso de Ecologia, tá? Eu comecei minha carreira nessa área de meio ambiente e hoje nem existe mais esse curso, que era pioneiro em Minas. Então, isso já passou. Também membro da Comissão de Assuntos Carcerários, eu não estou mais participando, né? Essa gestão foi renovada e agora eu não faço parte. Também da Comissão de Direito Ambiental, depois de mais de uma década, eu não estou fazendo parte mais dessa comissão. E é importante, né? Porque a gente fala isso muito com alunos, citar as fontes, as referências, estar lecionando é um privilégio, foi uma escolha, né, vir para a academia, e aí, então, agradecer, vocês são os meus colegas de trabalho, a gente tem o privilégio de compartilhar vários temas,
Inclusive, vocês compõem várias obras que eu tive o privilégio de organizar, né? Pessoal, então, falar de suicídio, apesar de ser um tema muito pesado, porque até eu e você, quando a gente tropeça, a gente tem um instinto de botar o braço à frente, a mão, para nos proteger, não é? E aí, chegar num ponto de se autoexterminar, que lá no direito penal a gente fala que não se pune a autolesão, urge falarmos disso. Hoje a gente sabe que para chegar nesse ponto de uma pessoa retirar a própria vida, tem um background muito pesado e puxado por trás. Nós somos corpo físico, nós temos uma mente, nós temos um espírito, e isso é importante que a gente tenha esse entendimento. Nós temos questões físico-químicas que demandam de certo equilíbrio, não é? Se a gente está com fome, a gente muda o nosso humor. Se a gente está triste, então é importante a gente entender, mas o que é tristeza? Tristeza, o que é depressão? E eu queria que aqui fosse mais um bate-papo em tom de entre amigas mesmo, com colegas, com ouvinte. Eu tenho buscado estudar esse tema, tendo em vista que hoje a gente sabe, pela OMS, que a situação do autoextermínio já virou um problema de saúde pública. Diariamente, gente, 32 pessoas se autoexterminam no Brasil. No mundo, a cada 40 segundos, uma pessoa está tirando a própria vida. E esse dado tem se alarmado com as questões socioeconômicas, ambientais, e mais precocemente, gente, infantos juvenis, crianças tirando a própria vida. Então, é importante que a gente entenda que, para chegar nesse ponto, é um fato que vai, na verdade, ser consequência de um conjunto de fatores. E é um tabu. E se é um tabu, já começa a ter muita especulação, muito desconhecimento, muita ignorância. Quem fala que vai se matar, se mata? Sim. Também quem não fala, faz. Então, quando a gente discute sobre um tema tão pesado, a gente está aqui com o condão de informar as pessoas. Informar para prevenir. Nós entendemos que quanto mais discutirmos questões que ainda são tabus, a gente começa a vislumbrar, ver, detectar esses indícios, essas ideações, e a gente pode intervir de modo que as pessoas possam se tratar, que as pessoas possam não mais se autoexterminar. A questão do suicídio, por ser um tabu, ela vai ter reflexos tão pesados, gente, porque o familiar que perde aquele ente com uma morte tão drástica, ele tem uma dor, ele vai carregar consigo pro resto da vida. A gente costuma falar que um suicida contamina pelo menos 5 pessoas em âmbito psicológico, né? Que ele vai deixar sequelas em pessoas. Aí tem pessoas que falam assim, nossa, quem faz isso é muito egoísta. Quem já teve o desprazer de ver fotos de locais de autoextermínio, vai ver aquele sofrimento, aquela coisa pesada. É tão diferente de nós vermos uma cena em que uma pessoa tenha sido ceifada de uma forma que terceiro foi lá e retirou essa vida. E eu, como cristã, eu falo, a vida é um dom dado por Deus. E ele dá, ele tira. Só que no próprio âmbito jurídico, nós temos a legalização que permite que essa retirada dessa vida possa ser possível, né? A gente já viu na legítima defesa, a discussão muito grande em relação aos anacefálicos, mas uma pessoa tirar a própria vida é algo que tem que ser discutido e informado. Primeira coisa que eu queria trazer para vocês, então, era esse dado, que a cada 40 segundos tem alguém tirando sua própria vida. E das formas, gente, mais banais, desde
os métodos, né, que a gente fala de coisas de tomar medicação, até mesmo se jogar de uma janela. E esses dados eu fui obtendo ao longo das minhas pesquisas. Eu tive o privilégio de estar dentro do Instituto de Criminalística, fazendo uma pesquisa via Conselho de Criminologia. Então, os autos extermínios das últimas décadas, todos eles chegaram para mim. Então, eu tive a oportunidade de quantificar o número de suicídios, sobretudo o meu foco era dentro do ambiente hospitalar e dentro do ambiente prisional, tá? E eu queria que vocês entendessem um pouquinho que o suicídio ele vai ser lá no ápice da pirâmide como consequência de um alto grau de depressão, tá? Então, quais são as causas que hoje levam as pessoas a ficarem depressas? Primeira pergunta, quem aqui não conhece uma pessoa que tome remédio psicotrópico para dormir, para sentir um pouco melhor, né? São fases da vida. E isso é importante. A medicina deve ser uma grande aliada. A ciência deve ser. São fatores físico-químicos, tem questões de lítio, para equilibrar questões cerebrais, são de suma relevância. Primeira coisa, a pessoa não sabe que ela tem. Ela sabe que ela tem uma coisa ruim dentro dela, ela não está sentindo bem. E aí? Né? Então, o primeiro passo ali é da gente detectar, porque tem graus. E como é um tabu, uma pessoa que fala sobre isso, que não está sentindo bem, vai ter um que vai estar do lado e no primeiro momento vai dizer: ah, tá, você não está bem? Ah, faz isso que melhora. Aí chega um outro e fala assim: é porque você não tem fé. Isso é falta de fé. Aí o outro vira e fala assim: olha, isso é bobagem. E o outro ainda vai instigar. Tem lá no 122, né, Neide? É induzir, instigar, auxiliar. Isso mesmo, essa não presta mesmo, a vida não vai dar em nada, nós temos pandemia, não tem emprego, né? Isso é muito sério, gente, porque, num primeiro momento, nós estamos falando de questão de comportamento humano. Quem de nós, hoje, numa sociedade como a nossa sociedade está adoecida. Ela não tem paciência, as pessoas são egoístas. Olha como são os lares hoje, a desestrutura familiar. Quando a gente fala disso, gente, lá na Constituição já tutela a família. Hoje tem a múltipla possibilidade, né? Um pai criando um filho sozinho, uma mãe, uma família unilateral. Mas, enfim, essa desestrutura, sem as referências, já vão oportunizar um terreno fértil para um desequilíbrio psicossocial. Eu tive uma oportunidade de ter acesso a um estudo específico da doutora Nadine Burke, que nos Estados Unidos, ela é médica, pediatra, e ela começou a tratar de crianças. E crianças, gente, que simplesmente pararam de crescer. E aí ela fazia todos a anamnese biológica daquela criança, e às vezes ela via uma desestrutura, uma situação que aquela criança vivenciou de violência dentro das famílias, ou até mesmo de um abuso. E aí, o que acontece? Aquilo afetava a psique daquele menino, que bloqueava, que ele parava de crescer. E ela via que a taxa de hormônio estava equilibrada, tudo ok. Então, quando a gente fala que nós somos fruto de um meio, nós temos uma carga biológica, nós temos uma criação social com valores e princípios, e nós vamos ter essas possibilidades dos fatores exógenos interferindo no nosso comportamento. Hoje a gente vê crianças sendo criadas, né? Principalmente, vamos pegar nessa situação que temos, né, que estamos vivenciando, isolamento. As crianças dentro de casa comendo 24 horas e 24 horas em tela. Crianças ansiosas. Então, elas não param para almoçar, elas estão jogando e estão engolindo a comida, né? E chegam num ponto que essa falta de interação social, de empatia, de lidar, de estar com o outro, às vezes vão ser crianças mais agressivas, crianças egoístas, que não aceitam as intervenções. Por que eu estou tocando nisso, gente? Porque é questão familiar, de estrutura. Aquele que cria um filho, que dá princípio, mesmo assim, gente, esse filho pode ser afetado amanhã por uma questão de uma doença, uma disfunção orgânica e quiçá social. Então, nós vamos ver uma sociedade adoecida, que prega o T.
Então, você tem que ter uma casa, você tem que ter um emprego, você tem que ter um casamento, você tem que ter um filho. Aí viram pra gente que tem, né, Micheles? Você só vai ter só um. Quem tem uma Isabelle e um Arthur, meu filho, vale pelo tri da pau. Ok? A Neidinha, então, com um casal com a diferença de idade, mas ó, tem outras realidades. Um é adolescente e a outra ainda é uma criança ali, pré-adolescente, que eu sou problemática, né? Tem isso. Tem menina que é da pá virada e menina da pá virada. Eles demandam de uma energia. Eu falo que gravidez e parto não foi nada. O educar cada fase de uma criança. Por que eu estou falando isso? Referência, estrutura. Vamos lá para a vara de infância e juventude. Os menores, quando você vai conversar com aquelas crianças. Qual que é o seu nome? Aí ele fala o primeiro nome, gente. Quantos anos ele tem? 17 anos. Ele não sabe o sobrenome dele. Aí, se você for perguntar endereço, o menino vira e fala assim, ali, não sei o que, tal, não sabe esquerda, direita. Isso é muito sério, porque ele não tem identidade. Quem que é seu pai? Né? No início da minha carreira, eu tive a oportunidade de trabalhar com a lei de execução penal dentro da Nelson Hungria. A maioria dos prontuários daqueles presos ali que estavam cumprindo pena eram de pais desconhecidos. Então, a figura, né, paterna fez falta em algum momento na vida, não necessariamente, mas a grande maioria é muita coincidência, gente, de princípios, de valores, mas aqui não estou colocando fórmula, não, que quem não tem pai vai ser criminoso. Não é isso não, gente. É um conjunto de fatores, porque tem gente que tem pai e pai que molesta filho, né? Então, nós não temos, mas o que eu quero dizer é o seguinte, essa ambiência de criação é muito importante. E criança é muito autêntico. Um dia o meu filho chegou para mim, ele tinha 3, 4 anos, ele já falou assim, mamãe, o meu sobrenome lá, e falou o primeiro sobrenome, o Traverso, veio de você. E o meu outro sobrenome, mamãe, veio do papai. Então, é um sentimento de pertencimento. Eu venho de um lugar, eu tenho uma história, uma origem. Isso é muito importante, porque nós estamos falando, sabe de quê? Estima. Quem eu sou, para onde eu vou, o que eu sou, as referências. E mesmo assim, gente, quem tem mais de um filho, sabe, nenhum filho é igual ao outro, cada um vem com seus caracteres biológicos, as suas demandas psicológicas, um filho que é mais carinhoso, um que é mais desafiador, isso é comportamento humano. E falar de comportamento humano, nós do direito, nós temos uma dificuldade muito grande, porque a gente às vezes banaliza, nós do direito não, a sociedade. Fala, isso tudo é bobagem, né? As pessoas não estão se sentindo bem, então mais fácil a gente procurar o quê? Vamos para um médico, tomar uma medicação. Isso é legal? Isso é importante? Sim, mas sabemos que a medicação, em determinado momento, ela vai equilibrar, mas em determinado momento vai demandar de outra dosagem, o organismo acostuma, mas lá na essência, o que te faz sentir falta de quê, por quê e para quê? Então, a gente sabe, uma sociedade que só prega o T, o T, o T. Quais são os postos de trabalho, as possibilidades? Antigamente, eu falo, né, eu completei mais de 20 anos de formada, antes você ter um curso superior era uma garantia de emprego. Hoje isso não mais é. Né? O título de doutorado, muitas das vezes, ele pode te oportunizar coisas, como pode te fechar a porta, né? Não é mais garantia. E o que a gente está falando, então? Cada vez mais nos é exigido, e a sociedade, ela cada vez vai fechando mais. Olha o processo de industrialização, a redução dos postos de trabalho, a mecanização de vários setores. Antigamente, a gente ia para os shoppings, tinha a figura do caixa. Hoje, praticamente tudo é maquininha. Hoje, a gente não precisa ir a banco, a gente tem aplicativo. E isso tudo vai refletir na oportunização de empregos, os postos de trabalho, as funções. Mais recentemente, nós estamos vivenciando aquela situação que tirar a figura do trocador de ônibus e o motorista tem que exercer essa função. Quantos pais ficaram sem esse emprego? E esse pai sem emprego, gente, quem ele é enquanto ser humano? Né? O que ele vai fazer? Como que ele vai sobreviver? Então, isso tudo, uma sociedade em que cada vez mais estamos vendo restritos os postos de trabalho, as oportunidades para as pessoas, uma desestrutura familiar, o próprio desespero da existência, né, gente? A crise existencial, o avanço de drogas. Hoje tem drogas que a gente nem sabe o que aquilo é droga,
não é? Cada vez mais as pessoas buscando uma coisa para ter um prazer, para amenizar aquela dor. Também uma banalização, uma promiscuidade sexual. As pessoas simplesmente se relacionam, literalmente, me desculpem, como animais, né? Satisfazer desejos que, no momento depois, consequências pesadíssimas. Eu assisti um filme agora no Netflix que muito me chocou, do Adu, não sei se vocês viram, que é uma criança que perdeu lá na África, sua mãe foi morta, foi assassinada, a irmã fugindo com ele, ela morre, e ele vai sobreviver na vida, um outro adolescente no centro de menores o acolhe e vai proteger. Esse adolescente se excede as questões sexuais para comer, adoece. Isso não é uma pessoa, não, são várias pessoas, né? A despersonificação do próprio ser humano, as características de ser gente. Ontem mesmo a professora Paula compartilhou conosco por que essas aulas live, por que a gente sai com o sentimento de sugado. Porque essa interação de olho por olho, porque quando você fala, você fecha o olho, você dá um sorriso, você levanta a mão, você interage, a gente fala com tela. Por mais que a gente esteja aqui, tem uma hora que há um esgotamento, porque nós somos seres humanos, nós temos necessidades físicas, químicas, de estar relacionando com o outro. Nós somos seres sociais. Esse isolamento, por isso que há um adoecimento muito grande nos ambientes de hospital e nos ambientes de cárcere, em que há uma restrição das relações com o outro. E aqueles que estão trabalhando nessa ambiência? O que é que eles sentem? Então, a gente vê que a depressão, ela encontra um terreno fértil para florescer frente a essas lutas, essas batalhas. A tristeza, gente, já é um sentimento que a gente fala assim, é um sentimento que eu vou até tomar a liberdade de pegar alguns autores, tá? Para a gente definir muito bem. O que é uma tristeza? Ela é uma reação emocional normal, a gente sentir triste. Não existe ser humano que não sinta tristeza, tá? Frente às inúmeras situações frustrantes que a gente passa pela vida, né, gente? Por exemplo, pessoas que perdem emprego, perdem um familiar, perdem um animal, perdem uma oportunidade, ou às vezes pequenas, né, perdas na vida. Só que a tristeza, ela faz parte do nosso dia a dia, só que ela, na verdade, ela não deve exceder de 6 a 8 semanas. Esse sentimento passa, a gente depois vai restabelecendo, a gente, né, quem já perdeu um familiar, sempre naquelas datas vai lembrar, vai chorar, aquela dor que vem do útero, uma pessoa que faz falta, um contexto, mas passa. Agora, quando chega excedendo, segundo os estudiosos da psique, passando de 6 a 8 semanas, aí acende a luz amarela. Temos que ver, né? Temos que ver. Então, o que a gente vai ver como fruto de uma tristeza prolongada e que normalmente, ela vem justamente com sentimento de angústia, de autodesvalorização, pessoas extremamente desmotivadas, né? Elas até se comprometem na vida pessoal, profissional. Então, a depressão, ela já é um transtorno mental causado por um complexo de interação entre fatores orgânicos, psicológicos, ambientais e espirituais, e que é caracterizado mesmo, gente, pela angústia, rebaixamento de humor e pela perda de interesse, prazer e energia diante da vida. Quem fala isso é o Teodoro Wagner Luiz Garcia, tá? E ele fala que os sintomas, as verdadeiras causas da depressão, gente, nem sempre são percebidas. Conteúdos inconscientes e processos psicológicos, né? Então, a gente vai ver que às vezes tem um conjunto de fatores orgânicos e ele vai requerer, sim, de um apoio médico e psicológico. Aí, quando a gente volta e fala, gente, mas é um tabu falar de sentimento, é um tabu falar desse adoecimento.
Então, há uma banalização muito grande. Tem gente que fala, isso é frescura, você devia estar agradecendo, você está vivo, né? Sim, espera lá, mas espera aí, vamos analisar. Então, vamos buscar ajuda. Quem aqui no Brasil pode buscar ajuda? Então, vamos falar de uma realidade. Nós temos crianças que demandam desse acompanhamento psicológico, tá? Crianças das mais diversas realidades, filho de gente rica e filho de gente pobre, adoece também, não escolhe, né? Isso é do ser humano. E aí, quem que vai ter esse suporte para fortalecer esse indivíduo? Quem ele é? Porque luta todos nós temos. Como cristão, eu falo, na Bíblia, Deus não enganou ninguém. Falou que aqui a gente ia ter tribulação, né? Mas com a fé, eu vou trabalhando isso. Mas tem momentos que eu vou precisar de um médico, de uma medicação. E você? Como que você faz isso? Quem tem acesso a isso? Então, vamos falar em relação principalmente aos psicólogos. Psicólogo aqui, para muitos, por ser um tabu, gente, tem gente que acha que é artigo de luxo. Fazer uma análise, uma terapia. E vamos falar de uma realidade da conjuntura orçamentária brasileira. Vou contar para vocês. Quem faz acompanhamento psicológico não pode descontar no imposto de renda. Sabiam disso? Não pode. E aqui está cuidando da mente. Quantos de nós poderíamos estar sendo acolhidos por profissionais e evitando, inclusive, de tomar medicação? Sabia disso? Porque estaríamos descobrindo, fortalecendo aquelas coisas que estão nos machucando. Porque nós precisamos desse acompanhamento. Então, há uma desvalorização do tratamento psíquico. Então, eu vou contar para vocês. Realidade de escola pública brasileira. Não existe a figura do psicólogo. E ali em sala de aula, você vê inúmeros adolescentes, crianças e até adultos já, né? O EJA, por exemplo, que demandavam de um conhecimento, de ter um acolhimento psicológico. Não tem. Uma escola privada, ali, em tese, vai ter uma figura que vai encaminhar. É a família que tem que procurar esse tratamento. Se a família tem recurso, ok. Mas se a família não tem recurso, gente, quem que pode acompanhar? E aí vamos falar, então, do acesso aos psiquiatras, né? Muitas das vezes, até por questões cristãs, vão dizer, não, quem crê em Deus não precisa tomar remédio, não. Na Bíblia, gente, na Bíblia, nós tivemos homens de Deus, mulheres de Deus que clamaram, inclusive, pela morte. E isso é muito sério. Nós temos um momento em que a gente vai ver de pessoas na Bíblia falando, Deus, eu não estou aguentando mais, me ajuda. Me ajuda. Isso é importante a gente falar, porque quem conhece um pouquinho de Bíblia, fala lá, Moisés entrou em depressão. Se você quer conferir, vê lá, Números 11, capítulo 11, versículo 14. A Ana, o Jeremias, o Elias, Jó. Gente, o Jó, ele perdeu tudo, saúde, família. E por que eu estou contando esse processo? Homens de fé. Então, não significa esse adoecimento que você não tenha fé, não, tá? Independente do seu credo, deixa eu dizer, você é um ser humano. Então, se você é um ser humano, a própria Bíblia, né, para os cristãos, para aqueles que não são, vão pela ala, então, da psicologia, mas eu vou te dizer, tá tudo na Bíblia, tá? Você tem que fazer a primeira coisa, colocar para fora. Quando você coloca para fora, já começa o processo de cura. Eu não tô bem, tá pesado. Eu tô falando com as meninas, a gente tá sentindo falta de quê? Daquele convívio. Nós, enquanto professores, de estar na sala dos professores. Sabe, aquele dia que a gente não tá bem, mas vem uma dar um abraço, vem a outra e fala, a gente sente melhor, né? A gente precisa carregar a carga uns dos outros, compartilhar, ser gente, ter empatia. E essas telas não estão mais oportunizando. E essas crianças de hoje, gente, cada vez mais bebezinho, né? Minha irmã tá lá com a piquititinha de 9 meses lá. Menina fica pedindo celular. Falei, misericórdia, né? Porque ali é a tela, mas só que tem um momento ali que a criança vai entrando em tédio, ela vai ter outras demandas. Né? Eu vivia com o joelho ralado, adorava pedalar. Essa geração não pode pedalar, não pode ir para a rua, não pode jogar bola na rua, levar uns puxão, apanhava dos outros. Perguntas nesse sentido, Liciane. Oi? Tem até perguntas nesse sentido aqui. Se você você está falando? Pode estar voltando. Bora lá. Então, fala aí. Então, primeiro, eu gostaria de agradecer a presença da Juliana, do Kenston,
da Daniela, da Samara, da Aline, está aqui Samsung 18, não identificou, da Ju, da Gabriela, do Mariel, do Fábio, Ronaldo, Alice, Letícia, Aline Gonçalves, professora. Ah, que legal! Natália, que foi nossa aluna, o Fábio Rocha, Kátia Naí, Alice, a Que Gabriela bacana! até o professor Cristiano, a professora Renata está aqui com a gente. Que bacana! Luciano Nascimento, César, a Késia, que foi nossa aluna, Carlos Costa, Ronaldo Oliveira. E tem uma série de perguntas. A Leila Galvão também está aqui. Que bacana! O Kenson até fala assim: como apoiar e falar a um filho que ele é capaz, se a própria sociedade, com tanta cobrança de resultados, o coloca para baixo? E aí que tá, né, Candice? A gente não tem bola mágica. Quem dera, pedrinha ali, mudar a cabeça, né, de alguém e trabalhar. Então, isso que eu falo, da gente estruturar uma criança desde pequeno, mais fácil da gente chegar a um resultado feliz. Mas ninguém tem bola mágica também, não. Porque às vezes a gente vai ver uma família totalmente desestruturada, estrutura, referência, e um filho tem uma demanda até intervenção psíquica mesmo, de medicação, para reestruturar. Então, o que eu falo é o seguinte, a gente tem que começar por nós. Criança e adolescente, eles espelham muito. Às vezes a gente prega uma coisa, eu falo muito assim, né, bem italiana, attraverso, falo alto, todo mundo ensina todo do seu lado. Eu falei, eu não sei, eu falo berrando mesmo, né? O povo, às vezes eu falo, me ajuda a falar um pouquinho mais baixo. Mas aqui, não tem forma, mas a criança, ela repete. Você tem que ver o Arthur argumentando. Arthur tem 10 anos, é Liciane 2, né, para argumentar, para fundamentar. E ainda é criança, ainda você tem como intervir em alguma coisa. Mas deixa eu te falar, ele tem a personalidade dele, a carga genética dele, e mudar, a gente não muda ninguém, tá? Só que a gente vai ter que começar a trabalhar com estruturas e valores. Então, se a gente for pensar uma sociedade que prega tanto e não dá oportunidade, nós temos que criar seres humanos fortes, capazes de ter as suas lacunas e saber superar cada uma delas, né? Com estrutura familiar, porque senão, muito rapidamente, para a droga, para o alcoolismo, tá? Ia chegar até no autoextermínio e com essas sequelas nefastas que deixam numa família inteira, gente. Pessoas que vão levar isso para o resto da vida, o sentimento de culpa, de perda. E então, é muito importante, se ele é uma criança ou adolescente, a gente reestruturar quais são os nossos valores. Nós estamos remando contra a maré. Se a sociedade está falando isso, peraí, a sociedade somos nós. O que é mais importante? O que adiantou? Um vírus invisível parou o mundo. Olha aqui, esse apartheid socioeconômico, olha aqui, vocês não vão poder abrir bar, vocês não vão poder abrir shopping, vocês não vão poder isso, aquilo, porque vocês vão morrer. Mas vão morrer por quê? Nós não temos uma política pública que tenha aporte de hospitais para atender todo mundo. Essa é a realidade, né? Por quê? Aonde foi o dinheiro público? Foi empregado aonde? Né? Onde está aquele dinheiro que era para ter os leitos, os respiradores, uma saúde? As questões ambientais, né? Nós ali, né, Neidinha, que a gente vem dessa seara aí. O meio ambiente, o que a gente tem feito com o meio ambiente? A gente tem falado do meu ambiente, porque o meu ambiente eu quero assim, assim, assado, azar dos outros. A minha tese de doutorado, pessoal, eu trabalhei com, olha aqui, não sei se dá para ver, peraí, eu sou meio assim, né? Isso. Mobilidade urbana e qualidade de vida no Estado Democrático de Direito. Esse livro, gente, eu pude trabalhar porque o pobre mora longe. Sabe por que o pobre mora longe? Porque se ele for morar na zona sul de uma cidade, numa zona mais nobre, ele não tem como pagar. Ele mora longe, então ele perde horas da sua vida no ir e vir. No ir e vir, por quê? Não tem um transporte público eficiente. Aqui tem uma indústria, que é aqui em Belo Horizonte. Quem é de Belo Horizonte, gente? Eu queria andar no metrô em Belo Horizonte. Sentar dentro do metrô e dar aula. Olha que benção, sentadinha lendo, como faz os norte-americanos, os europeus, os ingleses. Toda vez que a gente vai para fora, a gente anda de transporte público. E é eficiente e funciona. Aqui não funciona por quê? Comece aí. Qual que é a política pública de investimento em transporte de base? Por que eu estou falando isso? Nós estamos falando de dignidade da pessoa humana. A pessoa ter acesso à informação, a pessoa ter acesso à saúde de qualidade, a programas. Então, vamos ver, vamos desmistificar
é importante cuidarmos da mente, do corpo, da formação das pessoas. O Estado protege a família. Aham. Cadê o Estado trabalhando na prevenção das drogas de forma eficaz? Trabalhando dentro das famílias, oportunizando os pais de família com dignidade. Quanto ganha? Quanto é o salário mínimo? Eu falo que deveria. Eu sou uma daquelas que pleiteia o auxílio tênis. Porque tênis é muito bom, é confortável, ajuda ergonomicamente. Só que quanto que é um tênis de qualidade aqui no nosso país? Estou falando de qualidade mesmo. Não estou falando que você comprou lá no Xilinguim, não. Tá? Por que eu estou falando isso? O trabalhador, ele não tem acesso a isso. Então, ele vai dar qualquer coisa. Amanhã ele tem um tanto de problema de coluna, de saúde, etc e tal. Enquanto o outro, que tem um salário, que vocês sabem lá, né, que ocupa o legislativo e outros postos aí do poder, tem um auxílio 15º, tem um auxílio paletó, auxílio livro. Gente, que absurdo, né? E quanto que é um salário mínimo? Então, por que eu estou falando isso? Nós estamos remando, gente. É uma sociedade que dita. Mas a sociedade é eu e você. Como é que você tem criado seu filho? Quais são os valores que você tem incutido no seu filho? Gente, educar a filha é difícil demais. Dizer não. Mas é importante. Dói tanto na gente que você acha assim, nossa, isso não vai custar nada. Vai sim. Porque saber lidar com o não, dele saber lidar com a frustração, não é simplesmente um não por não, gente. É estabelecer limites, referências. Isso é muito importante, tá? Então, o caminho é você ser. O que é mais importante? Hoje a gente fala, gente, honestamente, nós nos pegamos nesse contexto. Vamos almoçar em família. Quantos se assentam junto a uma mesa? E onde está o celular nessa hora? Né? Então, isso assim, é um desafio hoje para a gente, porque a gente está meio que viciado. O dia que você esquece o celular, parece que você vai precisar de ligar, vai precisar de sei o que, você parece que morreu. E olha como é que nós estamos dependentes de uma máquina e às vezes a gente não olha no olho. Eu falo que eu tenho um privilégio, que eu tenho um pai que é tão presente na minha vida, que eu falo, todos os meus alunos sabem disso, que quando eu ligo para a casa dele, o tom da minha voz, o papai sabe se eu estou triste, se eu estou enfrentando uma adversidade. Quantos de nós conhecemos nosso filho pelo olhar, pelo tom de voz? Né? E hoje nós vemos, é a culpa do outro, é o filho do outro que não presta, às vezes é o filho dele, é de não conhecer quem é o seu filho. Neidinha põe lá brincando com os meninos, é tão importante, dançando com os meninos, brincando, essa interação, essa identidade, confiabilidade, porque depois torna terreno fértil para que essas setas que eu falo da vida, as agruras, né? Aquelas coisas que invertem os valores, deturpam. Hoje nós temos uma sociedade, eu lembro muito bem, que o pessoal prefere ter sítio do que casa própria. Né? O pessoal prefere ter um celular de ponta e morar sei lá onde. Né? O que eu quero dizer? Inversão de valores. Será que eu preciso realmente trocar esse celular? Será que isso daqui vai me fazer mais feliz? Honestamente, das poucas vezes que eu tive a oportunidade de estar com pessoas, trabalhar com vidas, né, de ir a hospitais, acolher pessoas, gente, tem um desenho que eu vi essa semana de um menino sem perna, ele é sentado na calçada e ele desenhou como se fosse a continuidade da perna que lhe falta. E nós temos, às vezes, muitos de nós temos ambas as pernas e não somos gratos. E sempre achamos que a esperança vai estar no outro, que a felicidade está no outro. Não é. Eu sou feliz, como é que eu encaro? Né? Eu vou... É um desafio. Né? É um desafio. Desculpa te cortar ali. Tem até uma pessoa aqui, a Letícia Rosa. Ela está perguntando se você tem conhecimento de que aumentou o número de suicídios nessa época de pandemia. Olha, como eu não estou mais lá dentro do Instituto, que a minha pesquisa já finalizou, se tornou um livro que eu vou compartilhar com vocês, né? Sabemos que é dado que está na mídia todo dia, que, por exemplo, a violência doméstica aumentou. O convívio de estar dentro dos lares, os maridos, as esposas, a intolerância de estar com outro, de ter esse confinamento, isso aumentou. E eu não vou dizer em números estatísticos, né, eu não tenho como afirmar para você, mas fato é que várias pessoas, tá, em redes sociais têm compartilhado comigo o seguinte: nossa, não aguento mais essa quarentena, estou entediada, tem nada para fazer. Em contrapartida, com os meus pares igual vocês, né, a gente tem tido um volume excessivo de trabalho
né? Quem está aqui, gente, né, tá na frente, só dá aquela aula, não. Tem um antes, durante e depois, né? Postar uma prova linha por linha, né, para o sistema, ter mais de um tipo, milhões de questões. A demanda de trabalho da gente quadriplicou. Isso afetou o nosso comportamento, com certeza, a nossa carga de trabalho. Então, os excessos, o 880. Pessoas que estão sem nada para fazer e com muito para fazer. Tem pessoas que tinham o hábito, gente, de dia sim, outro também está na rua, tá? Pessoas do interior são muito assim. A minha sogra mora no interior, não sei nem se ela está aí online. Eu acho engraçado, porque eu não tenho, gente, eu não tenho tempo. Eu vou para o supermercado e quando vai aquela compra gigante que é para durar o quanto antes e o máximo, né? E no interior, gente, eu morro de rir, eles não tem nada para fazer, assim, toda hora eles têm uma desculpa para sair ali, para comprar um negocinho. Você imagina numa situação de pandemia que esse povo não tem como sair. Ali aquela vida, o dia a dia foi retirado, aquilo é um adoecimento, sim, com certeza, de pessoas agora que não podem sair. Eu tenho particularmente uma tia que está isolada num sítio, porque os meus primos falaram assim, ela é grupo de risco, não querendo que ela morra. A minha prima me ligou, não está nem no Brasil, ligou que a mãe está desesperada, com depressão, porque ela adora, gente, ir no supermercado ali, fazer uma compra, ir ali conversar com fulano, e ela está isolada num sítio. Então, que ela está assim, sentindo assim, não aguenta mais, tá morrendo lá dentro. Isso é uma realidade? É um adoecimento? Porque aquela rotina foi tirada, o que a pessoa gostava e dava prazer não dá mais. E isso não foi uma escolha nossa. Não foi uma escolha nossa. Nos foi imposto, só que muitos também, pasmem, né? Estão tendo, assim, um mecanismo de tentar burlar, não tenha consciência disso, né? E pessoas estão morrendo. Agora, eu vou te falar, o suicídio está matando mais que a pandemia. Então, nós precisamos cuidar da nossa mente, né? Esse adoecimento não é luxo, gente. Não é luxo falar que você está fazendo um tratamento. Não é luxo, é uma necessidade. E o que é importante, independente do seu credo e da sua fé, nós precisamos, então, primeiro passo, porque eu acho importante, assim, a gente dar mecanismos para as pessoas, é que a gente coloque para fora. E o colocar para fora, isso é um outro problema. Colocar para quem? Né? Às vezes você vai se abrir com pessoas que vão te frustrar mais ainda. Né? Quem aqui pode colocar? O Rocha até comentou aqui de armas, né? A posse de armas em casa, né? Nossa, potencializa. É arma, é acesso à bebida, né? Isso com certeza vai fazer com que as pessoas isso potencializa. Aquilo estando de mais fácil acesso, desencadeia, tá? Quem queria, quem não queria, pessoas que não têm recursos e estão ficando cada vez o cerco se apertando, né? Isso vai dificultar. Então, eu falo muito importante, gente, o primeiro passo é a gente começar a colocar para fora. Quem é cristão conhece aquela história na Bíblia da mulher hemorrágica. A mulher hemorrágica com aquela doença, aquela sangreira toda, e na época era uma coisa absurda, e ela saiu, ela sabia que tinha um Jesus que curava, e ela foi pela fé, ela queria tocar a vez. Então, tocar a fé, vamos falar em metáfora mesmo, né? É colocar para fora. Quem tem esse privilégio entre amigas, que isso é um privilégio, gente, ter amigos, ser amigo, isso é muito importante. A gente não tem numa mão, mas que você tenha aqueles companheiros com quem a gente vai abrir e contar. Só de contar para o outro a gente já sente melhor, vocês já perceberam? Né? Isso é importante, tá? Outra coisa muito importante, a gente não transferir essa responsabilidade, essa dor para terceiro. Você está assim, é por causa da culpa do outro, que sempre a gente vai, na verdade, arrumar alguém, algum pretexto, né? É uma oportunidade para a gente crescer, intervir. Então, a gente fala, é não isolar, é ter amigos. Na Bíblia fala que tem amigos mais chegados que irmãos. Isso é muito importante. E aí a gente fala também num outro contexto, né? Quem são os seus amigos? Então, isso é muito sério, porque às vezes a pessoa também ela fica muito vulnerável. Ela acha que todo mundo é amigo, o coração é igual um terreno baldio, fala para qualquer um, e aquele qualquer um vai pegar aquilo para jogar na cara dele, né? E vai machucar mais ainda. Então, cuidado, né? É importante a gente ter paciência também, porque isso não é igual uma bolinha que a gente toma agora e amanhã já acabou, né? É um dia após o outro, tá? Tem alguém querendo falar? Li, muito... Deixa eu te cortar, muito... Você falando essa questão de amigo, muito importante tomar cuidado com amigo de Facebook, né? Amigo de rede social. Às vezes... Que esse, às vezes...
Outro dia eu ouvi um, Paulinho, que eu achei tão interessante, é o seguinte, nas redes sociais a gente tem vários conhecidos, né? Mas que a gente pode contar, ser amigo. Aí teve um cara falando assim, nossa, é tão bacana, porque na dor fulano me ligou, fulano me acolheu e tal. Aí o outro falou assim, não, amigo de verdade é aquele quando você tá lá em cima, super feliz, você foi aprovado numa tese, foi uma coisa, esse que tá com você. Porque na tristeza um ou outro vai ligar. Agora, na alegria, suportar a alegria do outro, o vencimento do outro, isso incomoda mais, né? Então, isso é interessante. E realmente, hoje, nessas relações muito superficiais, né? E sempre assim, as pessoas depositando em pessoas que elas não sabem quem elas são. E o mais importante, então, gente, eu falo, é a gente firmar, saber quem somos. Quem é você? Da onde você veio e para onde você vai? Você está aqui fazendo o quê? Isso é muito importante para fortalecer. Então, às vezes, você procurar, eu falo como cristã, eu tenho essa fé em Deus, tá? Em Deus. Mas se eu precisar do médico, eu vou buscar o médico, porque a própria palavra de Deus fala que eu devo buscar. Se eu preciso de um psicólogo, eu tenho que buscar. E ter amigos, né? Isso é muito importante. Então, o que é muito importante, gente, quando a gente está vivenciando isso, que eu queria trazer muito para vocês, quando as pessoas estão num alto grau de depressão, elas não têm força para nada, elas não querem nada, e normalmente é deitar e dormir. Deitar e dormir, não quer falar nada com ninguém. A família, no primeiro momento, fica preocupada, a família fica desolada, e aí procuram auxílio, tá? E aí que eu vou contar uma coisa para vocês, que isso foi dado das minhas pesquisas. Quando as pessoas começam a se tratar, aí que elas tomam força para executar o seu ato. E aí, porque as famílias descansam, que agora já foi lá. Eu tive casos, gente, pontuais, que o cara, no dia, ele foi acolhido, ele foi ouvido por um psiquiatra, depois pela psicóloga, e pediu para uma entidade lá, para uma pessoa, né, da religião, para orar por ele, intervir por ele, e aí foi lá e fez depois. Né? Então, nesse momento, às vezes as pessoas acham assim, olha, ai, não falou com fulano, foi lá no psicólogo, fez a análise, fez a terapia e descansa. Então, deixa eu te falar. Então, a primeira coisa que eu queria te informar, aquele que quando começa o tratamento, aí a gente tem que redobrar, vigiar, não criar o ambiente, porque ali ele começa a ter força para executar, porque quando ele está lá na cama, ele não tem nem força para fazer isso, tá? Isso é muito importante. Ter paciência, não é fácil, gente. Uma pessoa que está ali, eu não estou aguentando, não estou bem, o dia a dia não é fácil, no primeiro momento você aguenta, depois se torna um fardo. Aí eu queria deixar esse recado para vocês. Vamos pensar no ambiente hospitalar. Qual que é a realidade hoje das pessoas para internar um paciente, né? Às vezes uma doença que tem que ficar mais tempo. Quem tem que acompanhar começa a ser um fardo para ele. Sabe aquele negócio família? Tem 4 filhos e só um que pode dormir, ficar. E às vezes essa pessoa ela vai ficando esgotada. Ela tá cansada, ela tá ali, deixa eu te falar, só de corpo. E o paciente percebe isso, tá? Sabe aquela coisa assim, você só tá no celular, só tá costurando, e o paciente demanda ali, por que tem que ter um acompanhamento de alguém ali? Quantos de nós somos preparados para acompanhar um parente que está tendo que ficar internado? Que a gente tem paciência. Um comentário aqui, Li, do professor Cristiano, falando que aumentou, que ele leu um artigo que aumentou consideravelmente o número de tratamentos com psicólogo e psiquiatra nessa pandemia. Né? A Késia também falou que na pandemia o aumento da violência contra a mulher, né? E que induz, né? E que pode induzir, porque muito dessa violência, né? O marido mata a mulher, depois ele suicida. Né? Aí o Kenson vem logo depois perguntando o seguinte: a depressão pode ser considerada doença do século, né? Você Sim. até falou da depressão, né? E se há causa maior de suicídio. E antes de você ir embora, eu quero fazer a pergunta com relação à atualização do artigo 122 sobre a baleia azul, né? Hoje, né, as induções de suicídio pela internet. Né? Hoje não é baleia azul, não, é o homem que está fazendo papel de pateta. Baleia azul está ultrapassada. É o homem de pateta, né? Aí que eu falo com vocês, gente. As pessoas, para chegar nesse ponto de se auto-exterminar, elas estão muito vulneráveis, elas estão adoecidas. Então, por isso que o Código Penal diz que instigar, auxiliar, induzir alguém ao auto-extermínio, essa pessoa, essa conduta é punível.
né? Essa pessoa que tentou e não conseguiu, ela é digna de tratamento. Então, o que é muito importante é que nós estamos falando de vida. E não pode ser qualquer vida. É a vida com qualidade, com dignidade. Então, informar as pessoas. Então, primeira coisa, quem de nós já não teve que ficar no hospital ou soube de alguém que teve que acompanhar um parente? Essa pessoa não pode ser qualquer pessoa, não, gente. E normalmente as famílias falam, é o que pode. Fulano que pode ficar. E aí, esse paciente era melhor ele ficar sozinho do que ter aquele acompanhamento, porque aquele acompanhamento ele percebe que está sendo um fardo, que não está ali só pro forma. Vamos falar agora, dentro das famílias, então, com a questão dos lares, os filhos do quarto. Aonde está o seu filho agora? O que ele está fazendo? Você pegou aquele aplicativo? Com quem que ele falou? Ele interagiu por quê? Por que aquela voz está tendo autoridade sobre ele? Muitas das vezes, gente, essa vulnerabilidade da desestrutura, do não conhecimento. Então, assim, se você é forte mesmo, faz isso. A gente estuda isso lá na criminologia, subculture, né, dos adolescentes. O que é isso? Muitas das vezes, aquele jovem sozinho, ele não faz mal a ninguém, mas em bando, ele tem um poder, uma força, porque tem alguém, ele quer se autoafirmar, ele quer mostrar. Então, isso é muito importante, porque o que a pessoa está assistindo, essa criança, esse infanto juvenil? Por que ele está tão vulnerável a seguir os passos? Isso é muito importante, porque está tendo alguma, como se diz, lacuna ali, que está oportunizando na vida dele, né? Esse não convive, é alguém que ele interage, ele conta para aquele cara coisa que ele não conta para o pai e para a mãe. Sabiam disso? E coisas assim daí para pior. Por isso que essas pessoas são desafiadas e fazem. Né? Quando não, gente, vamos pegar a questão da violência sexual, né? Muitas das vezes, assim, me mostra, eu gosto de você, você é tão bonita. Os psicopatas, eles falam para as vítimas aquilo que elas querem ouvir, né? Justamente pela vulnerabilidade. Ah, não gosto, não vou. Tem gente que se sujeita à violência, gente, porque tem baixa autoestima. Baixa autoestima, pessoas fortes, então a gente tem que fortalecer as pessoas. E aí, quando eu falo de uma criança na educação, na criação, adolescentes e adultos que vão buscar, não colocar a culpa no outro. Então, peraí, eu tô sentindo isso, eu vou buscar ajuda, eu vou buscar superar. E é um dia de cada vez, gente, porque não tem uma fórmula básica. Tomou, acabou e sumiu. E aí eu queria chamar a atenção. Então, nós temos uma obra, né? Que, inclusive, tanto Michele quanto Paula compartilharam conosco. Quem quiser conhecer um pouquinho mais, que eu não aguento mais, análises jurídicas e transdisciplinares do autoextermínio, né? Em que a gente pode trazer, né, uma situação muito específica do artigo de vocês, falar da realidade do transexual e o suicídio, as lutas que eles enfrentam. Nós falamos do suicídio policial, como algumas profissões, gente, justamente pela questão, pelas condicionantes de trabalho, desencadeiam naquele profissional essa vontade de tirar a própria vida. Nós vamos ver contexto, gente, que a gente vai ter a responsabilidade de um hospital, ele é omisso, muitas das vezes, e fala, olha, presta atenção, esse daqui que está acompanhando, deixa eu te contar, a situação desse paciente, ele está confinado aqui, prestem atenção, acompanha. E eu queria trazer esse dado para vocês. Nos hospitais convencionais, sabe como que as pessoas se matam? A maioria esmagadora, se jogando pelas janelas. E nos hospitais psiquiátricos, sabe como que eles se matam? Se enforcando. Então, vamos ver. Hospital psiquiátrico tem grade. Eles não se jogam porque tem grade. Será que a gente não tem que repensar nas estruturas dos nossos hospitais? Quantos deles têm aqueles janelões? Será que se a gente colocasse rede em todos eles, a gente não evitaria? Uma pessoa que quer suicidar, gente, ela suicida de qualquer forma, numa maçaneta de uma porta, te pendurando no chuveiro, tá? Mas por que a gente está falando isso? Evitar, se a gente tem meios, a gente pode salvar vidas. Tem um pessoal aí que viu, nós temos uma ponte, tem várias aqui em Nova Lima, tem uma ponte, não sei se vocês já viram que as pessoas vão lá e se jogam. Eu, como cristã, eu passo lá e falo, Deus, põe uma cortina de anjo aí, né? Mas tem gente que já falou assim, olha, o meu ministério vai ser, sabe o quê? Ficar lá naquela ponte. Quando eu ver algum carro estacionando, eu vou lá e converso. Já evitaram mais de 8, 10 pessoas fazerem isso.
Porque na hora que o cara estacionou, ficou olhando, aí essa pessoa foi lá e conversou com ele, ele desistiu, né? Às vezes as coisas estão do nosso lado, métodos de prevenir. Uma criança, gente, ela chega, ela não quer ir para a escola, você está falando de bullying, da violência, né? Que nós tratamos também no outro nosso livro, Faces da Violência, né? Que vocês puderam contribuir também, professora Neide falando ali com os refugiados, né? Quanta violência, da onde vem o preconceito de raça, credo, cor. Isso é muito sério. São muitas faces dessa violência que vão desencadear nas vidas das pessoas a chegar nesse ponto de depressão tão drástico e elas vão se autoexterminar. Nós temos pontos estratégicos em Belo Horizonte que o índice é maior. Por que nesses locais a gente não tem, por exemplo, gradeamento, cortinas? Não é? Países... Oi. O doutor Fábio até está falando aqui do livro sobre o ECA, né? Para você falar sobre o livro sobre o ECA. Nós trabalhamos agora em julho, o ECA completa 30 anos de existência, né? A criança e adolescente, nós estamos falando dos avanços, retrocessos, a importância, o doutor Fábio também está à frente como organizador dessa obra, e a gente vem falar não só, né, a professora Paula e Michele falando lá da responsabilidade do menor também, que o seu patrimônio responde, mas a gente falar das questões estatais, da própria questão das medidas socioeducativas, e dentro em breve nós teremos o lançamento. Aí a gente quer voltar aqui, né, Fábio? Falando com as meninas entre amigos aqui, para a gente estar no canal de vocês, falando dessa obra, e os nossos alunos, nosso ouvinte aí, para entender sobre a criança e adolescente, porque a gente está falando de família. Todo dia, toda hora tem uma criança nascendo. Nós somos crianças. Nós somos fruto dessa criação, desde o ventre, gente. Quem somos, o que foi ministrado, o que a nossa mãe comeu, o que nós recebemos, quando adolescentes, o que nós passamos, né? Igual eu falei nesse livro aqui dessa psiquiatra, ela traz dados, gente, aquilo que a gente vivencia na primeira infância, a gente carrega para uma vida inteira. Isso é muito importante. Então, eu falo, investir em crianças é investir em vidas saudáveis. A melhor alimentação deve ser na primeira infância, né? Essa estrutura, essa vivência. Países, gente, como a Alemanha, sabe quanto tempo que é a licença maternidade? 3 anos. O Estado paga e fala assim, mãe, você é a melhor figura para cuidar do seu bebê. Nós vamos te pagar para ficar em casa. Aqui no Brasil, a gente vê cada vez mais precoce. Essa mãe tendo que abrir mão do seu bebê, terceirizar, e isso vai afetar nessa relação mãe-bebê e tempo e realidade. E o índice de suicídio em criança e adolescente é alto? Tem aumentado. Na época que a gente fez o lançamento dessa obra, não sei se vocês se recordam, a doutora Ângela Romando, que à época estava à frente, né, do setor dos crimes contra a vida, ela falou que é uma das coisas mais tristes você chegar num local desse, porque uma criança fazer isso, né? Aí você fala, como tão criança, já tão desesperançosa? Nós vamos ver as realidades dessas crianças. Como é que são os lares dela? Quem são as famílias, as referências? Hoje eu ainda falo, o direito criou estruturas, né? A figura da pensão alimentícia, da alienação parental, mas o direito ainda não tem como falar assim, vai dar aquele abraço no seu filho, né? Vai dizer que você o ama. E isso a gente ainda não tem. Quanto mais direito, menos moral nós temos. Eu falo isso muito, né, gente? Então, a gente precisa, voltando lá na pergunta primária, voltar nas coisas básicas. Quem são as famílias, as referências? É o afeto, é o convívio diário. Porque estamos virando tudo robô. Então, daqui a pouco, a mãe está no quarto, o menino na sala, e a mãe está falando no WhatsApp. E aquele olhar, aquela vida, aquela empatia, não tem como ter sentimento. A gente colhe o que planta. Como é que você vai plantar numa criança sentimentos se ele não vivenciou, ele não sabe o que é isso? Né? Isso é muito sério. Bianca Nassif até fala que a família é a base de tudo. A base de tudo. Bianca, mamãezona lá integral com 2 meninas lindas. Bianca também é uma dentista, também nossa colega aqui, né, Bi? A Bi contribuiu aqui, gente, com um artigo falando o seguinte, justamente como dentista, ela tem como, numa anamnese bucal de um paciente, perceber desvios comportamentais de um paciente, como bulimia,
né? Come, esse que come, não, que deixa de comer, né? Tem um que come e vomita, né? Assim? E pela saúde bucal, ela já vê, então, uma desestrutura psicológica. E ali ela tem como acolher esse paciente, indicar, levar. Mas olha só, gente, se essa família não tiver estrutura, ela vai falar assim: quem é você para falar do meu filho? Quem é você para falar que ele precisa de acompanhamento? Né? E às vezes, assim, olha a importância de todos os estamentos sociais, a gente ter essa percepção de pessoas que estão adoecidas e ter o devido acolhimento. Eu chego a falar, o Estado, ele tem uma responsabilidade enorme sobre isso. O adoecimento de determinadas profissões. E outra coisa, nós aqui que estamos na qualificação cada vez mais na área da academia, o índice também entre pessoas quanto mais qualificadas é muito grande. A exaustão, a cobrança é muito grande. Então, nós precisamos cuidar das coisas básicas, né? Quem somos, saber dizer não, gente. A gente é uma geração que a gente não sabe dizer não. A gente acha que dizer não é estar negando uma oportunidade. Não, um não é necessário para falar que não. Hoje, não. Né? Isso é importante porque a gente está tão disponível, a gente não tem tempo para a gente. Teve contextos que eu até falei assim, gente, você vai me desculpar, eu preciso dormir. Isso foi importante para eu estar aqui hoje bem, não é assim? E às vezes as pessoas não sabem dizer não, e aí ali o outro vem em cima, vem falando. Então, olha só, o equilíbrio, o motivo. E aí eu vou dizer para vocês, gente, biblicamente falando, psicologicamente falando, é que colocar para fora é uma solução. Segundo passo é cada dia de cada vez, mas deixa eu te contar, quando a gente coloca para fora entre amigo, com Deus, colocar para fora que ele leva sobre si todas as nossas chagas e dores, e dia a dia ele vai nos renovando, sim, alimentar. Alimentação é importante. O que você tem comido? Qual a qualidade do seu alimento? Nós estamos falando até questão ambiental, gente. Às vezes, um dia eu brinquei com a mamãe, ela gosta muito do filézinho de tilápia. Eu falei, mãe, você vai me desculpar, eu estou sentindo gosto de ração. Ração. Porque hoje o método de produção coloca em lagos e vai jogando tanto hormônio, tanta coisa. E como é que a gente está ficando organicamente? O que a gente está escolhendo comer? A gente tem um tempo para o nosso lazer? O nosso lazer é ler? O nosso lazer é malhar? É correr? São os dois? Qual o tempo que a gente tem que criado para a gente? Inclusive para o ócio, para fazer nada. Isso é importante. É o equilíbrio. É o equilíbrio. Sabermos fazer isso. Buscar ajuda é importante. Né? O que não dá é para a gente já deixar pessoas chegarem igual crianças, adolescentes, idosos, gente, idosos fazendo isso. Por quê? São abandonados pelos seus familiares, estão carentes, a família não tem tempo, joga para qualquer lugar, para qualquer um criar, as violências. Isso é muito importante, então, esse acolhimento, essa interação social. Nós somos a sociedade. Se eu estiver doente, você vai estar doente, você vai contaminar todo mundo. Vamos pensar agora. Vocês viram aquele vídeo que eles colocaram ontem? Eles fizeram um teste, pegaram, não sei se foi na China ou no Japão, pegaram um negócio, uma translucência lá, colocaram na mão de uma pessoa como é que fala? Num self-service. E ali, rapidamente, ele pegou uma colher, então quem estava do lado pegou. Nós vamos falar agora emocionalmente falando. Uma pessoa frustrada, ela vai queimando, todo mundo está no entorno, vai trazendo mal, não sei o quê. E gentileza gera gentileza. Darmos um sorriso, independente no olhar quem, ajudar as pessoas, isso é muito importante. Então, para fechar com chave de ouro, vou contar uma história para vocês. Eu vi uma pessoa postou, eu até coloquei isso depois ali para as pessoas compartilharem. Ela recebeu um livro de um irmão que falou o seguinte, gente, é tão bom a gente tratar os outros, não olhar quem é a situação, por que a gente não tem pequenos gestos? Vamos pensar nós aqui, né? Às vezes a gente pensa no dia da criança, vamos fazer campanha. Peraí, o dia da criança é todo dia. Será que a gente não pode abençoar vidas hoje? A hipocrisia do Natal? Só a cartinha no Natal? Tem criança precisando daquela toalha hoje, do chinelinho hoje. Será que eu preciso daquele tanto de sapato? Será que simplesmente eu não posso tirar do meu pé hoje e dar para alguém? Nós, como mulheres, né, precisamos, às vezes, de coisas de higiene pessoal, de repente, deixar uma bolsa para uma pessoa, uma moradora de rua. E aí, ela leu isso numa obra, e aí, um dia veio no coração dela, ela passou num pedágio. E aí, você sabe o que ela fez, gente? Ela pagou dela e falou assim com o cara, tem um carro atrás de mim, né? Quanto que é o pedágio dele? Eu vou deixar pago. Pagou.
Aí ela não quis saber por quê, mas aí eu não entendi, porque eu falei, gente, normalmente quando a Bíblia até diz, se você dá com a mão direita, que sua mão esquerda nem sabe, né? Mas olha que interessante. Ela pegou e falou o seguinte: ela passou e já deixou pago para o pedágio. Quando o senhor passou, então a mulher abriu, aí ela simplesmente falou assim: eu já paguei seu pedágio. Aí disse que o senhorzinho era num carro e foi atrás dela e falou assim: olha, qual que é o seu telefone? Eu preciso do seu telefone. E ela pegou e falou o telefone, mas nem tomou conhecimento. Resumindo, gente, 2 semanas depois ou 3, esse senhor ficou tão impactado e ele decorou o telefone dela, porque ele era um engenheiro, então ele tem facilidade com números. Apesar de senhor, boa memória, decorou o telefone. E ele, quando ele estava em viagem, ele passou no próximo pedágio e ele teve no coração essa vontade de fazer o mesmo. E aí ele pegou e pagou o pedágio. E aí, quando ele pagou esse pedágio, gente, ele também esperou o carro que estava atrás passar e falou: eu paguei seu pedágio. Essa família chorou horrores, porque eram, salvo engano, pessoas que vieram do Nordeste do Brasil, estavam vindo ali em busca de emprego e sem dinheiro. E pedindo ali no carro: Deus, o Senhor provê, eu quero, Senhor, como é que nós vamos fazer? Tem pedágio, nós temos tanta despesa. Eles tinham pouco recurso, e se fosse gastar com pedágio, ia faltar comida, tá? Coisa bem básica, assim. E aí, quando esse senhor falou: olha, eu paguei seu pedágio, eles falaram: então, peraí, nós queremos agradecer, porque nós viemos de tal lugar, tal. Mas, pasme, gente, esse engenheiro falou: tal, mas você tá vindo da onde? Aí ele falou da cidade que ele estava vindo, e ele falou assim: eu sou mestre de obras. Aí o cara falou: eu sou engenheiro, então vou te dizer, eu tenho um sítio, você vai morar lá, e eu quero que você trabalhe para mim. Então, o que eu quero dizer para vocês? A gente fazer as coisas, não olhando a quem, independente, todos vão retribuir, não interessa. Mas quem planta maçã, colhe maçã, não é? Então, olha só, às vezes são pequenos gestos. Aquele dia, um caderno que você vai emprestar, compartilhar um material. Você não sabe o dia de amanhã, isso que eu falo com as pessoas. Eu já tive contexto na minha vida, são inúmeros na minha vida, mas assim, que de repente, um dia eu peguei e plantei uma cesta de café para alguém, tá? Eu não vou lembrar pontualmente o que é. Aí outro dia eu recebi. Outro dia eu achei uma Yorkzinha na rua, eu recolhi a York, falei: vou ficar aqui que eu vou achar a dona, porque essa raça some mesmo. Aí quando eu entreguei para a mulher toda desorientada, ela sumiu, não sei o que, não sei o que. O dia que a minha cachorra sumiu, eu falei: você quer saber de uma coisa? Eu já achei cachorro de alguém e devolvi. Ela tá sem coleira, tá não sei o quê, eu sei que eles vão me devolver. E, gente, de fato, me devolveram a minha cachorra. Então, eu quero dizer o seguinte: o que a gente planta, a gente colhe. Se não é a gente, é alguém da família, alguma coisa. Então, vamos ser, em vez de ter, vamos ser pessoas, vamos ser gente, vamos olhar um para o outro, vamos carregar a dor um do outro, vamos ser amigos, não é ter amigos, vamos ser. E ali as coisas vão fluindo. Todos vão ser? Não. Todo mundo que a gente vai estender, vai recepcionar? Não. Mas não interessa, aquilo você fez a sua parte. E nós estamos falando, então, de um tema tão pesado, então vamos ser ouvido das pessoas, vamos ser ponte para as pessoas, vamos criar oportunizar. Né? Esse é o desafio. É um desafio, uma sociedade egoísta, né? Li. Ok, mais pergunta? No final da nossa live, eu gostaria de agradecer a presença de todos aqui nessa live. Quem não se inscreveu no nosso canal, se inscreva, porque toda semana tem um assunto interessante. Na quarta-feira, a gente vai falar de processo administrativo dentro da Polícia Militar. Amanhã também a gente vai ter uma live com uma pessoa que é coach, né? E ela fala de autoestima. É bastante interessante, bem legal. E, Li, para encerrar, acabar, um conselho de uma pessoa que agora, né, talvez até esteja assistindo essa live ou conheça alguém, né, que está nessa situação de desacreditado da vida, desacreditar de tudo, não tem esperança de tudo. Se você tivesse na presença dessa pessoa e pudesse falar para ela uma frase, o que você falaria? O que eu falaria? Eu quero cantar para essa pessoa. Quem nos separará do amor de Cristo? Será tribulação, angústia ou perseguição,
fome ou nudez, perigo ou espada, quem nos separará do amor de Cristo? Porque eu estou bem certo de que nem morte, nem vida, nem anjos, nem principados, nem coisas do presente, nem do porvir, nem poderes, nem alturas, nem profundidade, nem qualquer outra criatura poderá nos separar do amor de Deus que está em Jesus Cristo, nosso Senhor. Nada pode separar do amor de Cristo. Todos nós somos criados. Deus te conhece desde sempre. Quando você está saindo informe, ele já sabia todos os seus dias aqui. E ele diz: clama a mim, ora a mim, e eu te ouvirei. Deus é nosso socorro bem presente. Eu sou falha, você é falha, mas Deus não. Eu estou emocionada. Muito tempo sem estar entre amigos falando de tema de suma relevância. Estou rouca, já berrei aqui, mas isso está em Romanos 8, de 35 a 39. Então, eu quero deixar a esperança. A esperança, eu falo, a esperança em um Deus que tudo vê. Ele é justo e ele é amor. Então, a gente não entende hoje, mas vai compreender depois. Então, que você faça aquilo que a Bíblia diz. Dobra o joelho agora, entra no seu quarto e clama para ele. Ele ouve. Jesus ouve, gente, é um diálogo. Eu estou te falando por experiência. Não é religião, é vida com Deus. É você falar, eu estou aqui para quê, por quê, para onde eu vou. O Senhor fala comigo. E eu vou te contar, ele foi até mula e pedra para falar com você. Ele usa seres humanos. E hoje ele está usando essa live, essas pessoas, para falar do amor dele. Porque nós somos, gente, aquilo que Deus quer que a gente seja. Tá? Nós estamos aqui de passagem. Dores todos nós temos. Ninguém é perfeito. Então, se fosse assim, rico não suicidaria, pobre não suicida. Peraí, é gente. E gente precisa de gente. Então, eu vou te falar. Então, não tem tribulação, angústia, perseguição, fome, nudez. Deus vem e restaura. Cada um conforme a benignidade dele, a bondade dele. Eu quero deixar para você, é o amor de Deus. Porque eu e você, nós somos salvos. Ok? E agradecer a vocês, meninas. Obrigada, Luciane. Obrigada, Lili. Saudade. Saudade, né? Beijo no coração de vocês. Pessoal, obrigada. Boa noite. Obrigada. Amém. Obrigada a todos que ficaram com a gente. Obrigada. Muito obrigada. Boa noite. Tchau. Boa noite. Tchau.